Pelo que entendi, foi muito doloroso para a família, mas eles estavam particularmente preocupados com a possibilidade de as crianças descobrirem dessa forma. Durante 7 longos minutos, os portões do palácio permaneceram imóveis. Sussurros se espalharam como fogo em palha seca. As câmeras se voltaram para a sacada e os corações dispararam de medo. E então, a princesa Catherine deu um passo à frente com palavras que quebraram todas as expectativas. Seu anúncio não era sobre política nem sobre tradição, mas sobre as pessoas mais queridas para ela. Seus filhos e o que ela revelou deixaram a nação em silêncio atônito. O ar do lado de fora de Kensington estava pesado como se o próprio tempo tivesse parado. Jornalistas que haviam acampado por dias na expectativa de uma pequena atualização sobre a família real, de repente perceberam a mudança. Eles podiam vê-la na postura de Catherine, na maneira como suas mãos geralmente firmes seguravam as bordas do púlpito. Aquela não era uma mulher prestes a recitar uma declaração preparada por assessores do palácio. Era uma mãe que viera para entregar algo genuíno, algo tão pessoal que nem mesmo o rígido controle da monarquia sobre o sigilo seria capaz de conter. Sua voz tremeu a princípio, mas o tremor carregava um peso maior do que qualquer discurso polido poderia. Ela não falava em nome da monarquia, nem para as câmeras que a cercavam. Ela falava por George, Charlotte e Louis, seus filhos, seu coração, a razão pela qual estava ali. E naquele tremor residia uma verdade que nenhuma coroa, nenhum conselheiro real, nenhum protocolo secular jamais poderia silenciar. A imprensa, dividida entre o espanto e a incredulidade, se apressou em registrar cada palavra. Os repórteres cochichavam furiosamente entre si, tentando entender o que estavam ouvindo. Não se tratava de uma mensagem cuidadosamente calculada, nem da voz fria da realeza protegendo sua imagem. Não era um apelo, uma confissão e um aviso tudo em um só. Catherine deixava claro que algo a havia levado, além do limite do silêncio, a algo tão grave que ela arriscaria a ira da própria monarquia. A estranheza daquele momento pairava na forma como suas palavras pareciam pairar sobre o pátio, ecoando nas paredes de pedra que há muito ocultavam segredos reais. Até mesmo os correspondentes reais, mais experientes veteranos de inúmeras coletivas de imprensa, permaneciam sentados com as canetas ainda na mão, atônitos com a intimidade do que presenciavam. Eles sabiam que não estavam apenas registrando um depoimento. Estavam registrando a história, e a verdade que Catherine revelou era mais do que um grito de socorro de uma mãe. Por trás de suas palavras havia indícios de consequências que iam muito além de sua família. A cadência de sua fala, a ascensão constante de sua voz ao falar dos fardos que nenhuma criança deveria carregar, deixava claro que não se tratava apenas de uma revelação pessoal. Era um desafio direto ao próprio palácio. Era uma denúncia da instituição que havia forçado seus filhos a assumir papéis para os quais eram jovens demais. Ao se manifestar por conta própria, Catarina fez outra escolha deliberada que atingiu o cerne do escândalo. Ela se recusou a deixar que sua mensagem fosse filtrada por comunicados oficiais do palácio. Recusou a gaiola dourada de notas de imprensa cuidadosamente elaboradas. Pela primeira vez, a voz de uma princesa não era a voz de uma monarquia. Era a voz de uma mãe sozinha. Esse ato por si só carregava mais desafio do que qualquer manifestante do lado de fora dos portões jamais poderia gritar. E assim, o silêncio que pairava sobre o palácio se estilhaçou num instante. Em seu lugar, surgiu uma tempestade que nenhum assessor real poderia controlar, nenhum rei poderia comandar, nenhuma tradição
poderia apagar. As palavras de Catarina ultrapassaram a fortaleza do segredo, penetrando diretamente nos corações de milhões que agora a viam de uma maneira inédita. Não como uma figura real polida, mas como uma mulher disposta a enfrentar seus medos mais profundos. Mas à medida que suas palavras ecoavam pela história, o choque não residia apenas no que ela revelou. Estava na tempestade que essa revelação desencadearia. Durante anos, os filhos da realeza foram símbolos de rostos sorridentes em varandas, retratos cuidadosamente encenados em revistas de luxo. Mas o anúncio de Catarina rasgou o véu. Eles não eram mais figuras intocáveis de fantasia, mas crianças enfrentando um fardo do qual nenhuma coroa poderia protegê-las. E de repente, a nação os viu não como herdeiros, mas como vítimas. Até aquele momento, George havia sido retratado como o filho dourado, o herdeiro que um dia carregaria o peso da coroa. Charlotte era a princesa espirituosa adorada por seu charme, e Louis, o caçula atrevido que conquistava corações a cada aceno. Juntos, eles representavam a continuidade e a promessa de uma monarquia renascida através da juventude e da inocência. Foram retratados como personagens de contos de fadas inseridos numa narrativa cuidadosamente orquestrada que deslumbrou o público e tranquilizou a coroa. Contudo, por trás das palavras trêmulas de Catarina, escondia-se uma verdade que nenhuma fotografia poderia disfarçar. O conto de fadas era uma ilusão, e seus filhos estavam pagando o preço por isso. A voz de Catarina rompeu séculos de silêncio real quando declarou que seus filhos não eram imunes ao preço da vida sob os holofotes. Ela falou de fragilidade da inocência corroída pelo dever e pela expectativa. Pela primeira vez, o mundo viu George não como um jovem príncipe destinado à grandeza, mas como um menino lutando com um destino que jamais escolheu. Eles não viam Charlotte como uma princesa deslumbrante com um sorriso perfeito, mas como uma criança sobrecarregada por sussurros de comparação com Diana e a própria Catarina. Até mesmo Louis, ainda jovem o suficiente para ansiar apenas por brincadeiras e risos, já estava preso na engrenagem de uma monarquia que exigia mais do que sua idade poderia suportar. Sempre houve sussurros dentro dos muros do palácio, murmúrios de tensão que nunca chegavam ao público. Os tutores notaram momentos de inquietação lá. Lampejos de rebeldia e lágrimas escondidas das câmeras. Catarina aludiu a dificuldades, momentos há muito ocultos em que as perguntas de George sobre seu futuro se tornavam insuportáveis. Momentos em que a independência de Charlotte se chocava com a tradição, e noites em que o riso de Louis era substituído pela confusão diante das inúmeras regras que regiam cada um de seus movimentos. Ela carregara esses segredos como pedras no peito, e finalmente os revelou ao mundo. A distância entre o que o público via e o que a família suportava tornou-se desconfortavelmente clara. Exteriormente, a vida das crianças brilhava com riqueza, privilégios e cerimônias, mas as palavras de Catarina revelaram que por trás dos muros do palácio, a alegria era frequentemente ofuscada pela pressão. A nação percebeu com súbita clareza que nenhuma coroa, nenhuma linhagem, nenhuma sessão de fotos poderia proteger uma criança da dor. E com essa revelação, os filhos de Catarina deixaram de ser ícones da realeza. Tornaram-se humanos vulneráveis, dolorosamente reais. A reação foi imediata e intensa. Em todo o mundo, a compaixão surgiu como uma onda gigante. As redes sociais se encheram de mães e pais, expressando raiva e tristeza, unidos pelo apelo de Catarina. As manchetes globais reformularam a imagem das crianças não como herdeiras de um trono, mas como a inocência aprisionada dentro dele. O medo se espalhou não pela monarquia, mas pelas próprias crianças. Que tipo de futuro
os aguardava, se até mesmo a mãe acreditava que a instituição não poderia protegê-los, que cicatrizes carregariam se o sistema que prometia estabilidade se tornasse a própria força que ameaçava sua infância. No entanto, o apelo de Catarina não era meramente maternal. Era um desafio à própria tradição. E foi isso que fez a monarquia tremer. Numa monarquia construída sobre o silêncio, Catarina quebrou a regra mais antiga: jamais deixar que a dor privada se torne um escândalo público. Seu desafio não foi sutil. Foi um estrondo, e quando ela escolheu colocar seus filhos acima de tudo. Ao desafiar a coroa, ela não estava apenas quebrando a tradição. Ela estava destruindo os próprios alicerces da obediência real. Durante séculos, a monarquia prosperou no segredo. Escândalos eram enterrados, sussurros silenciados e conflitos familiares apagados com um sorriso da sacada. Expor o sofrimento privado era arriscar a ira de uma instituição que exigia lealdade a qualquer custo. No entanto, Catarina recusou-se a obedecer a essa lei não escrita. Ela se apresentou sem filtros, suas palavras sem aprovação, sua voz sem censura. Naquele momento, ela quebrou o protocolo com a simples declaração de que seus filhos importavam mais do que a imagem imaculada da monarquia. Foi uma declaração que nenhum conselheiro poderia aprimorar, nenhum rei poderia retratar e nenhuma rainha poderia perdoar. Por trás das portas douradas, a fúria foi imediata. Charles, um homem preso ao dever e ao orgulho, sentiu a dor da traição. Os conselheiros entraram em pânico, exigindo controle sobre a narrativa, enquanto Camila fervia de raiva com o que considerava um ato deliberado de humilhação. Mas Catherine manteve-se firme. Sua rebeldia não foi imprudente. Foi calculada, nascida do desespero e alimentada pela coragem inabalável de uma mãe que se recusava a sacrificar seus filhos no altar da tradição. Ela conhecia o peso de sua escolha. Sabia que estava indo contra o próprio rei, os mais altos guardiões da coroa, e os séculos de silêncio que haviam silenciado vozes antes dela. Mesmo assim, ela falou. O simbolismo era inegável. Catarina havia se tornado mais do que uma princesa, mais do que uma consorte. Na espera, ela se tornou a voz da rebeldia dentro dos muros reais. Suas palavras ecoaram não apenas pelo pátio, mas por toda a história dos monarcas que silenciaram mulheres, mães e esposas por ousarem falar. O palácio se construiu com base na crença de que o silêncio era sinônimo de força. Catarina provou que a verdade era poder. E ao fazê-lo, tornou-se a personificação de todas as mães que já lutaram contra o sistema para proteger seus filhos. Sua afronta também traçou uma linha de batalha silenciosa entre ela e a rainha Camila. Embora Catarina nunca tenha mencionado seu nome, a sombra de Camila pairava pesadamente sobre o momento. Para muitos, a tensão era inegável. O apelo de Catarina pelo bem-estar de seus filhos foi visto como uma sutil repreensão à rainha, que por muito tempo personificou a imagem fria e inflexível da monarquia. Aquilo já não era apenas uma questão familiar. Era um confronto entre duas mulheres cujas visões para a coroa eram incompatíveis. E dentro daquelas paredes todos sabiam que as fissuras se aprofundavam. Lá fora, o mundo reagiu com admiração. Os jornais chamaram-lhe o momento mais humano da história da realeza. As manchetes elogiaram a sua coragem e os comentadores declararam que Catarina tinha dado à monarquia algo que esta perdera há muito tempo: a autenticidade. Ela tinha retirado a máscara.
revelando as rachaduras por baixo do ouro. Milhões viam-na não como uma figura da realeza, mas como uma mãe presa numa batalha impossível. Aos seus olhos, a sua rebeldia não era traição, era heroísmo. Mas as palavras de Catarina eram apenas o começo. A tragédia mais profunda residia no que a tinha forçado a falar. O que poderia levar uma mãe a arriscar tudo. Por trás dos muros do palácio, os sussurros se intensificavam. Os filhos de Catarina não viviam a vida de conto de fadas que todos imaginavam. Algo sombrio corroía sua infância. E quando Catarina abriu as cortinas, revelou sombras que a monarquia lutara desesperadamente para esconder. Para o público, o berçário real era um símbolo de inocência. Fotografias brilhantes de crianças sorridentes, momentos cuidadosamente escolhidos e compartilhados com o mundo. Mas Catherine sabia que por trás daquelas imagens perfeitas havia crianças carregando fardos pesados demais para seus ombros pequenos. Ela vira o olhar de George endurecer quando ele ouvira conversas sobre dever e destino. Ela sentira as perguntas incisivas de Charlotte, perguntas que revelavam um espírito feroz demais para ser contido pelas expectativas cerimoniais. E testemunhara o desconcerto de Louis. Sua inocência lúdica se desfazia a cada vez que o flash de uma câmera o lembrava de que cada risada, cada tropeço, cada palavra seria dissecada por milhões. Dentro do palácio, a tensão permeava as próprias rotinas destinadas a proteger as crianças. Os tutores queixavam-se de horários rígidos demais e de expectativas que sufocavam a curiosidade natural. Os funcionários cochichavam sobre discussões entre conselheiros a respeito da liberdade que as crianças deveriam ter. Alguns acreditavam que a disciplina era essencial, enquanto outros temiam que a rigidez quebrasse seu espírito antes da idade adulta. Esses conflitos deixaram uma marca invisível nas crianças que sentiram o peso de serem herdeiras muito antes de compreenderem plenamente o que isso significava. Charlotte, em particular, tornou-se um foco de preocupação. Independente, franca e destemida, ao desafiar os papéis que lhe eram impostos, ela frequentemente resistia às tradições que exigiam silêncio e obediência. O que o mundo via como um aceno encantador na varanda era, na verdade, a rebeldia de uma jovem determinada a se definir por seus próprios termos. Seus conflitos com tutores, sua recusa em ser moldada como um símbolo de decoro, sinalizavam para Catarina que sua filha já estava lutando contra muros que só se fechariam com o tempo. Para George, o fardo era diferente. Ele era velho o suficiente para saber que um dia a coroa seria sua, mas jovem o bastante para sentir o terror dessa verdade. Catherine tinha visto como ele ouvia atentamente as discussões sobre linhagem. Seu corpo franzino, enrijecendo como se tentasse carregar o peso invisível da realeza. Não era orgulho que ela via em seus olhos. Era medo, e a cada ano que passava, esse medo se aprofundava, deixando-o preso entre a alegria da infância e a sombra iminente do seu futuro. Louis, ainda tão jovem, deveria ter sido protegido. Mas Catherine assistia enquanto sua inocência era corroída pelo olhar implacável da mídia. Cada sorriso, cada passo em falso, cada comentário inocente era transformado em uma história. Ele não era mais apenas um menino explorando o mundo. Ele se contentava em ser consumido, um produto da monarquia transformada em espetáculo. E Catarina percebeu com uma clareza arrepiante que, uma vez perdida a inocência sob os holofotes do público, ela jamais pode ser verdadeiramente recuperada. Para Catarina, essa constatação foi inevitável. O silêncio não era mais proteção. O palácio insistira durante anos que proteger as crianças do escândalo significava esconder a verdade. Mas esse silêncio apenas alimentara as sombras.
permitindo que a tensão aumentasse e a dor crescesse sem controle. Romper esse silêncio tornou-se não apenas um ato de desafio, mas um ato de sobrevivência. Mas, por mais chocantes que fossem as lutas privadas, as revelações de Catarina impactaram mais profundamente por causa de quem ela condenou sem nomear. As palavras de Catarina não foram apenas uma confissão. Foram um aviso. Ela não citou nomes, mas seu tom não deixou dúvidas. O tratamento dado pela monarquia aos seus filhos estava sob fogo cruzado, e naquele momento Catarina passou de mãe a guerreira, transmitindo uma mensagem que reverberou por todos os corredores dourados do Palácio de Buckingham. Sua voz carregava a ponta afiada da acusação envolta em tristeza maternal. Não se tratava mais de lutas ocultas ou sombras sussurradas. Era um confronto direto com a própria coroa. Ela insinuou que a instituição criada para proteger a família estava, na verdade, se tornando sua maior ameaça. Ao traçar essa linha, Catarina ousou sugerir que a monarquia, o próprio sistema em que seus filhos nasceram, os estava sufocando. Foi uma revelação que rompeu a ilusão de estabilidade que o palácio tanto se esforçava para manter. O peso de suas palavras foi devastador. Ela falou do dever não como uma honra, mas como uma prisão. Ela descreveu os rituais intermináveis, as expectativas sufocantes, a perda de liberdade que marcaram cada momento da vida de seus filhos. Sem citar nomes, pintou um retrato de confinamento tão vívido que milhões de pessoas ao redor do mundo puderam sentir as frias grades da tradição real se fechando. O que antes era a promessa de uma coroa, agora se revelava como uma corrente aprisionando a inocência e apertando-a a cada ano. Por trás de suas palavras, um fantasma despertava o fantasma de Diana. Catherine nunca a invocou diretamente. No entanto, os paralelos eram impossíveis de ignorar. Seu apelo para proteger seus filhos dos erros do passado foi um claro aviso de que a história estava perigosamente perto de se repetir. Para aqueles que se lembravam da tragédia das batalhas de Diana contra a coroa, o aviso de Catarina ecoou como uma profecia. Era como se ela tivesse tomado o legado tácito de sua sogra e o transformado em uma arma, usando-o para exigir mudanças antes que seus filhos sofressem o mesmo destino. Dentro do palácio, o silêncio trovejava mais alto do que qualquer refutação pública. Charles, sentado à sombra do próprio reinado, carregava a tensão em sua imobilidade. Sabia que as palavras de Catherine eram dirigidas ao sistema que jurara defender. O relacionamento entre eles, já frágil, sob o peso da alternância de papéis, se rompeu ainda mais naquele momento entre sogro e nora, erguendo-se uma parede invisível de desconfiança. Catherine não havia dito seu nome, mas o olhar em seus olhos e o peso de sua advertência não deixavam dúvidas. Ele se sentia acusado e a dor não se dissiparia facilmente. Do lado de fora, porém, a reação foi feroz. Os meios de comunicação aproveitaram suas palavras com manchetes que bradavam rebelião. A futura rainha acaba de declarar guerra à monarquia. Estampavam as manchetes dos jornais e das telas. Comentaristas dissecavam cada palavra sua, notando o veneno sutil por trás da tristeza. A história deixou de ser simplesmente sobre uma mãe defendendo seus filhos. Tornou-se uma crise política que ameaçava abalar a frágil imagem da monarquia em um momento em que a união era desesperadamente necessária. E para além da Grã-Bretanha, a voz de Catarina desencadeou uma tempestade global. Mães do mundo inteiro reconheceram seus próprios medos nos dela.
Mulheres que lutaram contra instituições, tradições ou famílias para proteger seus filhos sentiram como se Catarina tivesse falado em nome delas. Suas palavras transcenderam os muros do palácio e as fronteiras nacionais, tornando-se um grito universal de desafio contra qualquer sistema que coloque o poder acima da inocência. Mas se Catarina pensava que essa revelação lhe traria proteção, subestimou a rapidez com que o palácio retaliaria. A portas fechadas, a fúria explodiu. Os conselheiros se mobilizaram. Charles exigiu silêncio, e a fúria de Camilla era inconfundível. Na voz de Catherine, a monarquia ouviu traição, e naquelas horas tensas ficou claro que não se tratava mais de família. Era uma guerra de sobrevivência. O choque de Charles foi imediato e visceral. Para ele, o anúncio de Catherine não era apenas o grito de uma mãe. Foi um ataque à própria estabilidade do seu reinado. Ele ficou sentado incrédulo, repassando as palavras dela em sua mente, lutando para aceitar que a mulher outrora vista como o maior trunfo da monarquia tivesse voltado sua voz contra ela. Sua incredulidade logo se transformou em raiva, pois ele sabia que cada frase proferida por Catarina havia sido ouvida não apenas na Grã-Bretanha, mas em todo o mundo, e o dano era irreparável. Camilla, no entanto, não escondeu sua indignação. Para ela, a decisão de Catarina não era apenas imprudente, mas humilhante. Ela sentiu que era um ataque calculado, planejado para minar sua própria posição como rainha. Cada manchete, cada sussurro de simpatia em relação a Catarina alimentava a fúria de Camilla. Ela acreditava que Catarina havia escolhido expor sua fraqueza em um momento em que a coroa menos podia se dar ao luxo de um escândalo. Aos seus olhos, o ato de Catarina não era apenas um apelo de mãe. Era uma traição à família e uma traição a ela mesma. Conselheiros em pânico com o frenesi da mídia, que já estava fora de controle, correram para conter as consequências. Exigiram que Catarina emitisse um esclarecimento, algo que suavizasse suas palavras, que as reformulasse como mal compreendidas ou mal interpretadas. Mas Catarina recusou. Ela não se retrataria, não diluiria a verdade que havia dito, por mais que o palácio pressionasse. Sua recusa apenas aprofundou a tensão, pois a cada hora que passava sem correção, suas palavras ecoavam mais alto nos ouvidos do público. Em meio a essa tempestade, Guilherme se viu em sua própria batalha. Como marido, sua lealdade era para com Catarina, cuja coragem ele admirava mesmo temendo suas consequências. Mas, como príncipe, preso por séculos de dever, e pelo peso da expectativa, sua lealdade era exigida pela monarquia. A divisão o dilacerava, deixando-o suspenso entre dois mundos. Seu silêncio tornou-se uma declaração por si só. Enquanto a imprensa especulava se ele ficaria ao lado da esposa ou se curvaria perante a coroa, o temor no palácio crescia a cada instante. Conselheiros sussurravam que as palavras de Catarina poderiam ser apenas o começo. E se ela revelasse mais? E se as sombras por trás das portas do quarto das crianças, os sussurros de descontentamento, as fissuras dentro da família, tudo se tornasse de conhecimento público? O pensamento os arrepiou, pois sabiam que uma vez que os segredos escapassem dos muros do palácio, jamais poderiam ser ocultados novamente. Em seu desespero para retomar o controle, as discussões tornaram-se implacáveis. Alguns sugeriram isolar Catarina dos deveres reais, marginalizá-la da vida pública e reduzir sua influência antes que ela pudesse falar novamente. Outros sussurravam sobre uma campanha mais agressiva para desacreditá-la, para pintá-la como emotiva, instável ou manipulada. A coroa insistiam, eles não podiam se dar ao luxo de estar em guerra consigo mesma à vista de todo o mundo.
Mas, enquanto o palácio tramava o controle, as palavras de Catarina já haviam alcançado um público maior do que eles imaginavam, e o mundo estava tomando partido. Do lado de fora dos portões do palácio, uma onda gigantesca se formava. A confissão de Catarina acendeu uma chama poderosa, um exército de vozes exigindo mudanças. Mães, pais e filhos em todo o mundo começaram a entoar seu nome. E pela primeira vez em gerações, a monarquia enfrentava não apenas um escândalo, mas uma rebelião nascida da empatia. O impacto foi imediato e avassalador. Enquanto os conselheiros do palácio se esforçavam para elaborar uma resposta, o povo já havia escolhido seu lado. A solidariedade transbordou em cartas, mensagens e manifestações. A narrativa, cuidadosamente tecida pela monarquia, se desfez em um instante, à medida que as palavras de Catarina se espalhavam como fogo em palha seca, intocadas e sem filtros. A coroa esperava conter a tempestade, mas o público a transformou em um movimento vasto demais para ser silenciado. Cada canto do reino parecia ecoar com o mesmo grito de desafio. Protejam as crianças, não a instituição. As redes sociais se tornaram o coração pulsante da revolta. Hashtags dispararam para o topo dos assuntos mais comentados no mundo todo, com milhões de pessoas declarando solidariedade a Catherine. Vídeos de mães em lágrimas demonstrando seu apoio viralizaram. Pais escreveram sobre suas dificuldades para proteger suas famílias da pressão das expectativas. Adolescentes compartilharam mensagens sobre o peso esmagador das comparações, vendo suas próprias histórias refletidas na situação difícil de George e Charlotte. A internet se tornou um exército de vozes unidas não pela política, mas por algo ainda mais perigoso para a monarquia, a compaixão humana. Inevitavelmente, as comparações com Diana começaram a dominar a conversa. A voz Catherine, trêmula porém resoluta, lembrou o mundo da mulher que um dia se opôs ao silêncio sufocante do palácio. As manchetes diziam: a história se repete. Enquanto comentaristas sussurravam sobre os ecos da rebeldia através das gerações, Catherine ressuscitou o fantasma de Diana, não invocando seu nome, mas carregando seu espírito adiante. As pessoas que outrora lamentaram o silêncio prematuro de uma princesa agora se levantaram para defender aquela que ousou falar antes que fosse tarde demais. Os protestos começaram a se espalhar para além de Londres. Multidões se reuniram em frente às residências reais, segurando cartazes exigindo que as crianças fossem protegidas do escrutínio público e não exibidas como símbolos da tradição. Placas traziam frases como "inocência acima do dever" e "nenhuma criança nasce para sofrer". A comoção aumentava e a visão de famílias lado a lado unidas no apelo de Catarina era uma força para a qual o palácio não tinha resposta. A monarquia fora construída para resistir à política, ao escândalo e até à traição, mas nunca fora projetada para resistir à fúria de famílias comuns que se viam na luta de Catarina. As ondas de choque viajaram muito além da Grã-Bretanha, discretamente. Líderes mundiais começaram a elogiar a coragem de Catarina em privado. Manifestações de admiração infiltraram-se nos canais diplomáticos, retratando-a como uma figura de rara honestidade num mundo de realeza impessoal. A imprensa internacional a chamou de símbolo da maternidade moderna. Uma mulher disposta a arriscar a coroa pelo bem-estar dos filhos. A monarquia, tão acostumada a controlar sua imagem no exterior, agora se via perdendo o controle internamente e sendo remodelada aos olhos do mundo. Contudo, talvez o golpe mais devastador tenha vindo do silêncio da coroa.
Cada dia que passava, sem um pronunciamento, apenas amplificava a mensagem de Catarina. Cada recusa em esclarecer os fatos apenas aprofundava as suspeitas. Em seu silêncio, a monarquia parecia confirmar o que Catarina havia insinuado, que a tradição e o segredo importavam mais para eles do que a inocência de seus herdeiros. Suas palavras ganharam força na ausência de contestação, ecoando por nações e alimentando um movimento que nenhum decreto real poderia deter. Mas, quanto mais o público se mobilizava, mais perigoso se tornava o silêncio dentro do palácio, em meio ao caos. Um homem permanecia dividido entre dois mundos. William, o futuro rei, o belo filho, o marido enlutado, finalmente desabou. Naquela noite, suas lágrimas não eram pela coroa nem por si mesmo. Eram pelos filhos e pela escolha insuportável que o anúncio de Catarina lhe impusera. O peso que oprimia William era diferente de tudo que ele já carregara. De um lado estava a monarquia exigindo lealdade, obediência e silêncio. Do outro, sua esposa e filhos frágeis e expostos em uma tempestade que ele já não conseguia controlar. Cada palavra de desafio proferida por Catarina reverberava em sua mente em conflito com as vozes dos conselheiros que insistiam que o nome da família deveria ser protegido a todo custo. Ele não era apenas um marido, não era apenas um pai. Era o herdeiro do trono. E nesse conflito, sua própria alma começou a se fragmentar. Sua raiva cresceu à medida que a noite avançava. Os conselheiros implacáveis e calculistas continuavam a pressionar, insistindo que Catarina fosse silenciada, controlada ou desacreditada antes que suas palavras causassem danos irreversíveis. A fúria de William explodiu em particular, direcionada àqueles que falavam de Catarina como se ela fosse uma inimiga e não a mulher que ele havia escolhido, a mãe de seus filhos. Ele queria protegê-la, interpor-se entre ela e a máquina do palácio. Contudo, o peso do dever herdado o acorrentava. Era uma guerra que nenhum homem poderia vencer sem perder uma parte de si mesmo. A memória de sua mãe o atormentava em todos os pensamentos. O rosto de Diana retornava em fragmentos. Sua tristeza, sua rebeldia, sua trágica queda. Ele ouvia ecos de sua resistência. Via o peso de suas lutas refletido, agora na coragem de Catherine. A história parecia se repetir com precisão implacável. William temia que sua inação condenasse seus próprios filhos ao mesmo sofrimento, às mesmas cicatrizes, ao mesmo destino insuportável que o assombrava desde a infância. O medo se intensificou quando ele contemplou George, Charlotte e Louis na quietude daquela noite. Percebeu com um arrepio que a inocência deles não estava garantida. O palácio, com suas tradições e expectativas, já os estava moldando, transformando-os em herdeiros antes mesmo que soubessem quem eram. A ideia de que pudessem crescer sob a sombra do mesmo tormento que destruíra sua mãe quase o destruiu. Foi naquele momento que ele compreendeu a escolha desesperada de Catarina não como uma traição à coroa, mas como um ato desesperado de amor. Sozinho, em seus aposentos, Guilherme sussurrou um juramento que nenhum conselheiro jamais ouviria. Prometeu proteger seus filhos a todo custo, mesmo que isso significasse desafiar o palácio, mesmo que isso significasse sacrificar o próprio destino para o qual nascera. Suas palavras foram sussurradas, mas sua determinação ardia intensamente. Uma rebelião particular criando raízes no coração do futuro rei. E embora ainda não as tivesse pronunciado em voz alta, seu juramento era um prenúncio da tempestade que estava por vir. Pois William não poderia permanecer dividido para sempre. Ele seria forçado a escolher, e sua escolha alteraria a própria monarquia.
E enquanto William lutava com o peso do destino, o próximo passo de Catherine o chocaria. No fim, Catherine não havia terminado. Seu anúncio era apenas o começo e o palácio havia subestimado sua determinação. Quando ela revelou sua decisão final, o destino da monarquia mudou para sempre. Porque, desta vez, não se tratava de tradição, títulos ou coroas. Tratava-se de seus filhos, e nenhum poder na terra poderia silenciar o amor de uma mãe. Seu voto final ressoou com uma clareza que não deixava espaço para interpretações. Ela jurou perante o mundo que George, Charlotte e Louis não seriam sacrificados a uma máquina que devorava a inocência. Declarou que o bem-estar deles viria antes da cerimônia, antes da expectativa, antes mesmo do dever. E naquele momento, ela despojou a monarquia de sua arma mais poderosa, a ilusão de que seus herdeiros pertenciam primeiro à coroa e depois às suas famílias. O choque se aprofundou quando ela revelou a medida mais audaciosa de todas. Começaria a afastar seus filhos de certos deveres reais. Chega de aparições intermináveis para as câmeras, chega de retratos encenados para apaziguar a tradição. Em vez disso, viveriam primeiro como crianças e só depois como príncipes e princesas. Foi uma manobra que atingiu o próprio cerne da instituição, pois a monarquia prosperava com a visibilidade, com o simbolismo da próxima geração pronta para assumir o poder. Ao afastá-los, Catarina não estava apenas protegendo seus filhos. Ela estava privando a coroa de sua essência vital. Suas palavras carregavam uma implicação arrepiante que reverberou pelos corredores do poder. A própria sucessão poderia um dia ser reconsiderada. Ela nunca pronunciou essas palavras abertamente, mas a sugestão pairava no ar como fumaça após um incêndio. Se a coroa não podia garantir a segurança de seus filhos, então que valor ela realmente tinha? Pela primeira vez em séculos, a ideia de herança, a corrente sagrada que liga passado, presente e futuro, foi posta em dúvida por alguém de sua própria família. A reação foi explosiva. A mídia global entrou em polvorosa, chamando o momento de o ponto de virada da monarquia. As manchetes estampavam a rebelião dentro dos muros do palácio. Comentaristas declararam o acontecimento sem precedentes, comparando o voto de Catarina aos momentos mais impactantes da história da realeza. Para muitos, parecia que os alicerces da coroa finalmente começariam a ruir. Não sob o peso de escândalos ou da política, mas sob a força inabalável do coração de uma mãe. Foi, em todos os sentidos, um triunfo simbólico. Durante séculos, a obrigação real exigiu sacrifícios. Vidas vividas em nome da cerimônia. Inocência cedida em nome da tradição. Amor silenciado em nome do protocolo. Mas Catarina subverteu esse legado. Ela provou que o amor podia ser mais forte que o dever, que o instinto materno podia se sobrepor ao trono, que a humanidade podia triunfar sobre a hierarquia. A monarquia, apesar de toda a sua grandeza, mostrou-se impotente diante de sua determinação. Mas a pergunta final persistia, uma que assombrava tanto apoiadores quanto críticos. Teria Catarina apenas salvado seus filhos ou condenado a própria monarquia? Alguns acreditavam que ela havia quebrado o ciclo, libertando a próxima geração de um fardo que destruíra muitos antes deles. Outros temiam que ela tivesse aberto uma ferida irreparável, enfraquecendo uma instituição já frágil no mundo moderno. A verdade residia em algum lugar entre esses dois extremos sem resposta, ecoando na incerteza do que viria a seguir. E assim, enquanto as luzes do palácio se apagavam, uma verdade permanecia. A história jamais esqueceria a noite em que Catarina colocou seus filhos acima da coroa.
Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.